Glórias a Deus. Meus amados irmãos, eu quero cumprimentar todos com a doce e gloriosa paz do Senhor. Eu dou graças ao nosso maravilhoso Deus pela sua infinita bondade e misericórdia com a qual Ele tem procedido para com as nossas vidas, nos dando graça para permanecermos em sua presença, preparando a ocasião para que todos aqui estivéssemos nesta noite reunidos, a fim de darmos glória e louvor ao Senhor da glória. E por isso a minha alma se encontra alegre em Deus. Eu quero glorificar o Senhor pela vida de todo o corpo de obreiros desta casa, em nome de quem eu saúdo ao pastor Geazi, pastor Felipe, pastor João e todos os demais servos do Senhor. Que Deus continue os abençoando de maneira rica e poderosa. Eu quero agradecer a Deus mais uma vez pela vida dos servos do Senhor que estão me acompanhando. E como gosto de sempre dizer, não apenas por mera formalidade, mas a fim de estimular aos servos do Senhor que façam alianças que glorifiquem a Deus. Eu agradeço ao Senhor Jesus porque estou acompanhado não apenas de meros companheiros de viagem, mas companheiros de batalha. Com eles nós temos orado ao Senhor e Deus tem nos concedido grandes vitórias. Amém? Meus amados irmãos, eu tenho uma mensagem da parte de Deus para transmitir à igreja. Já há alguns dias, o Espírito do Senhor, na realidade desde a quinta-feira da semana passada, o Espírito do Senhor ministrou ao meu coração uma palavra, e a cada dia que passa, algo Ele acrescentava, de maneira que algumas coisas eu fui escrevendo. Se você for perceber, eu tenho aqui 4 anotações, porque quando eu tinha o papel, eu anotava no papel, quando eu estava com o caderno, eu anotava no caderno, e o Espírito de Deus ia me dizendo algumas coisas, e eu quero compartilhar com os amados irmãos. Já antecipo dizendo que, apesar de que a palavra de Deus, ela de fato é, por si só, um tesouro inesgotável, e por isso eu não gosto de sempre estar usando aquelas expressões como uma simples palavra, porque na realidade toda a palavra de Deus, ela é um tesouro inesgotável, como eu acabei de lhes falar. Mas o que eu vou lhes transmitir, como por vezes gosto de falar, e depois que eu aprendi que Spurgeon disse isso, eu uso algumas vezes. O que eu vou trazer para os irmãos é como aquela carne, aquele pedaço nobre de carne, mas que não está tão bem cortado, porque não sou um açougueiro tão bom. Mas eu vou lhes transmitir algo que tenho por certo, de que é da parte de Deus e edificará a vossa fé em Cristo Jesus, ainda que, conforme julgo, com breves palavras. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5 e o versículo 16. Bendito seja o nome do Senhor. Se você puder, abra comigo a sua Bíblia, para que você marque ela nesta passagem bíblica e não mais se esqueça, se porventura, é claro, já não estiver marcado. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16. Bendito para sempre seja o nome precioso do Senhor, que nos amou primeiro. Aleluia! Quem encontrou esta passagem bíblica pode dizer amém? Eu vou ler uma vez, lerei outra vez, e na terceira eu gostaria de que de uma vez por todas a igreja em alto e bom som repetisse. Amém? Está escrito: regozijai-vos sempre. Eu repito: regozijai-vos sempre. No 3, 1, 2, 3, regozijai-vos sempre. Amém. Meus amados irmãos, eu quero, como lhes disse, falar-lhes de algo que considero essencial para a vida cristã, de maneira que todos os que aqui estiverem presentes, quer crentes, quer não, poderão ser abençoados por esta palavra. Você que não é crente, porque poderá ser crente em Jesus e ser participante nesta orientação sagrada. E você que é crente, a fim de que você avance na fé para a maturidade cristã, uma vez que nós compreendemos que a nossa vida nos caminhos do Senhor, ela tem as suas etapas. Nós compreendemos que quando nós aceitamos a Jesus de Nazaré como o Salvador da nossa vida, reconhecendo a Ele como nosso Senhor e entregando-nos a Ele para servirmos e aguardarmos a sua vinda nos céus, entendemos que isto não aconteceu de uma hora para outra, entendemos que os efeitos não foram imediatos, e eu falo isso pensando no fato de que quando nós nos entregamos a Cristo, nós não fomos imediatamente tornados na plenitude da santidade. Está escrito que a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até que seja dia perfeito. Então entendemos que a nossa marcha ela é progressiva e constante, até que nós cheguemos no
céu. E para confirmar esta verdade, está diante de nós a carta de Paulo aos Tessalonicenses. Paulo fundou aquela igreja pregando por 3 sábados na cidade de Tessalônica, e por Deus sendo usado para falar que era mistério, que o Cristo morresse e ressuscitasse. Esse Cristo a quem ele estava se referindo era o próprio Senhor Jesus de Nazaré. Ele pregou por 3 semanas e aquilo foi o bastante para que uma multidão de judeus e também de alguns gregos e mulheres de famílias ricas entregassem-se ao Senhor Jesus, e assim ficou fundada a igreja em Tessalônica. Por causa da perseguição que o apóstolo Paulo ali sofreu e a sua vida tendo corrido perigo, os crentes tessalonicenses enviaram o apóstolo Paulo a Bereia. Eu quero pedir que os irmãos fiquem atentos. As crianças, eu até entendo que elas fiquem um pouco agitadas, mas você que é adulto, está com uma idade que tem facilidade para manter o foco, ouça a pregação da palavra de Deus e evite qualquer distração. Bendito seja para sempre o nome santo do Senhor. A igreja em Tessalônica ficou fundada. Eles enviaram Paulo a Bereia. Paulo segue de Bereia para Atenas, de Atenas para Corinto, aonde ele sente saudade da igreja de Tessalônica. Ele desejou confirmar a fé daqueles irmãos e ele tinha um desejo em seu coração de tornar a vê-los, e por isso ele envia Timóteo àquela igreja. E quando ele envia Timóteo ali, logo após, ele recebe o retorno em Corinto. E o apóstolo Paulo, quando ouve o testemunho de Timóteo, se alegra bastante, porque a fala daquele servo do Senhor foi de que a igreja em Tessalônica estava caminhando na fé, continuava servindo a Deus e aguardando ao Senhor Jesus. Era uma igreja que, apesar de nova na fé, tinha muito que ensinar aos irmãos. Eles avançavam, eles serviam ao Senhor com sinceridade, eles exaltavam e adoravam a Deus. E apesar dos poucos erros doutrinários que estavam querendo se entremeter naquela igreja, aquilo não era o bastante para fazer aqueles crentes enfraquecerem na fé. Então Paulo, cheio de alegria com o testemunho que houve, eu digo isso, irmãos, porque que grande é a alegria de um líder em perceber que os seus liderados estão caminhando na fé em Cristo Jesus. Que alegria há de um missionário de saber que passou por um lugar, mas o trabalho que ele fez ali não foi vão, mas o Senhor recompensou o trabalho das suas mãos, confirmando a fé daqueles que ali estavam. E esta é a alegria que Paulo tem, e por isso ele escreve àquela igreja, não para repreendê-los, mas para que eles fossem confirmados, porque se tem uma coisa que a Bíblia nos ensina, é que não tem ninguém, por mais crente, por mais tempo que esteja na igreja, que não precise aprender alguma coisa. Paulo está ensinando para crentes novos na fé, e ele está mandando esta carta, porque o desejo deles é que eles sejam aperfeiçoados. Eu não vou entrar em muitos detalhes da carta aos Tessalonicenses, porque senão eu perco tempo precioso para dizer aqui o que é necessário para essa noite. Paulo, ele passa ao longo de 5 capítulos, aconselhando de forma específica, quanto à santificação, quanto à vinda de Cristo Jesus. Mas no capítulo 5, a partir do versículo 15 em diante, o apóstolo Paulo, ele começa a trazer uma série de conceitos, de conselhos, melhor dizendo, que aos olhos do leigo parecerão conceitos desconexos, mas eles têm a sua ligação, ainda que eu não vá falar sobre todos eles. Mas o desejo de Paulo é que com aqueles conselhos a igreja estivesse amadurecida. É como se ele estivesse dizendo: olha, crente maduro é desse jeito, crente maduro ora sem cessar, crente maduro não apaga o espírito, crente maduro não despreza as profecias. E sobre tudo isso a gente já ouviu falar bastante, é verdade. Mas nesta noite eu quero falar-lhes de algo que também faz parte da vida do crente maduro, porque o conselho de Paulo aqui é muito grande, é muito lindo, ainda que em pequenas palavras, e o conselho é este: regozijai-vos sempre. Eu vou repetir nesta noite, o conselho de Paulo é firme, e apesar de pequeno é grande, é este: regozijai-vos sempre. Lucas, o que é que você aprende com esta palavra que quer nos compartilhar? Eu vou lhes dizer agora. Em primeira instância, é preciso que a gente conceitue do ponto de vista da palavra mesmo. Nós entendemos que a palavra regozijar, ela torna-se sinônimo a tornar alegre. Logo, regozijo é sinônimo de gozo, é sinônimo de alegria, é sinônimo de felicidade. Esta é uma das expressões
expressões bíblicas que se referem a gozo, a alegria, a felicidade, a bem-aventurança. E nós sabemos que apesar de alguns filósofos deliberarem, porque pensando profundamente, é difícil conceituar alegria, é difícil conceituar, eu não estou falando apenas de significado da palavra, eu estou falando de detalhamento do significado. É difícil trazer a alma do sentido de alegria, de felicidade. Porém, esta é uma expressão bíblica para alegria e para felicidade. Todavia, o que eu gostaria que os irmãos compreendessem é que a fala para a alegria está aplicada do sentido bíblico. Continue ouvindo para entender o que o Senhor quer conosco falar. Eu estive olhando o que alguns filósofos, o que alguns sociólogos falam acerca de alegria, acerca de felicidade. E eu ouvi um destes filósofos muito famosos dizendo que não existe felicidade. O que existem são momentos de alegria. Porque para este filósofo, a nossa vida é impossível de que seja um conceito constante de felicidade. Para a maioria das pessoas, o pensamento de felicidade é que felicidade é uma vida composta de alguns momentos esporádicos de alegria. Logo, alegria sob este ponto de vista, regozijo sob este ponto de vista, é algo inconstante, é algo momentâneo, é algo volúvel. Mas isto seria para nós surpresa se a palavra de Deus já não dissesse algo a este respeito. Lembrando que nesta noite eu vou lhes falar sobre isso, mas eu quero que você fique atento, fique bem atento, porque o que eu vou lhes dizer não é uma mensagem de autoajuda. Esta mensagem que eu vou lhes transmitir não é produzida nos fóruns de psicologia. O que eu quero lhes falar é sobre alegria à luz da Bíblia. Mas vamos ver o que a Bíblia nos diz. Em primeiro lugar, é claro, precisa estar em nossa mente que a felicidade, a alegria para o homem comum, ela é de fato passageira. Está escrito em Provérbios, capítulo 14, versículo 13, que até no riso o coração tem dor, e o fim da alegria é a tristeza. O que Salomão está falando é que, pensando do ponto de vista terreal, é fato que a alegria para o homem comum, ela é temporária, ela é passageira. As Escrituras também nos dizem acerca do homem ímpio. Lá no livro de Jó, capítulo 20, versículo 5, há uma pergunta sendo feita: porventura não sabes que a alegria do homem ímpio, ou melhor, o júbilo do homem ímpio é breve, e a felicidade e a alegria do hipócrita só dura um momento? Logo, a Bíblia confirma o pensamento dos homens ímpios de que a alegria é temporal, a alegria é passageira. Mas isto referindo-se a pessoas normais, isto referindo-se a pessoas comuns, porque a ideia que os tais têm de alegria, e é fato, a alegria está relacionada com satisfação. A alegria é um sentimento que vem ao coração sob o pensamento destes. É uma questão óbvia: quando nós estamos satisfeitos, quando nós estamos completos, quando nós estamos em um estado de completude, de felicidade, e isto precisa estar relacionado a algo ou alguém. Mas eu preciso que você saiba de uma verdade: a felicidade do homem ímpio, a felicidade do homem comum, ela é passageira, porque a felicidade deles está baseada em uma base móvel, em um lugar que não tem um fundamento sólido. Muitos têm posto a sua felicidade e alegria no emprego, muitos têm posto a sua felicidade e alegria no dinheiro, na realização profissional, no sucesso desta vida, em um relacionamento, na sua família, no seu parente, ou qualquer outra coisa desta vida. Alguns têm a sua alegria baseada na saúde, alguns têm a sua alegria baseada nas piadas que contam, alguns têm a sua alegria baseada nos bens que possuem. Mas todas estas coisas, meus amados irmãos, elas são passageiras. Alguém até chega a dizer
dizer que alegra-se no conhecimento que possui, mas este também é passageiro. Vem o Alzheimer, vem a amnésia ou qualquer outra patologia e lhes tira o entendimento. Está escrito que para toda coisa que existe neste mundo existe limite. Para toda a perfeição nesta terra existe limite. Por mais amável que seja o teu parente, ele poderá lhe decepcionar. Por mais amado que seja o seu cônjuge, um dia uma palavra será dita que não será suficiente para te fazer feliz. O que quero dizer é que a alegria e felicidade terrenal é momentânea, é passageira. Um dia estive conversando com o filho de um grande empresário da cidade de Capim Grosso, e ele esteve falando sobre as suas conquistas, sobre os seus desejos, sobre aquilo que ele já havia alcançado de sucesso profissional, pessoal, conjugal. Ele teria tudo daquilo que os homens poderiam orgulhar-se que possuem. Mas ele conversando comigo, ele falou dizendo: Lucas, por que é que o cara tem tudo, mas ainda tem aquele vazio aqui dentro? Ou seja, é uma felicidade incompleta, ela é parcial, ela é passageira. Mas o que Paulo está sugerindo aqui é que a alegria do crente, ela não passa, porque ele está dizendo para o crente maduro: regozije-se sempre. Ele está falando de algo que não passa, ele está falando de algo que é constante, e a Bíblia fala acerca disso. Salmo 149, versículo 5: exultem os santos na glória e cantem de alegria no seu leito. Olha que mistério diferente, porque para o homem, quando nós estamos no leito perdendo tudo, o cenário é de guerra apresentado ali pelo salmista. Não há motivos para alegrar-se, mas o salmista está falando de alguém que está no leito, está doente, mas está cantando de alegria. O que é isto? É uma alegria que é constante. O Senhor Jesus falou a este respeito no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 16, a partir do verso 20 até o 22. Lembrando que João 16 está falando dos avisos do mestre sobre perseguição da igreja. Era o pior lugar do ponto de vista humano para se falar de felicidade. Mas Jesus disse: olha, na verdade eu vos digo que vocês vão chorar e vão se lamentar, e o mundo estará alegre, mas daqui a pouquinho vocês perceberão que a vossa tristeza, o vosso pranto se converterá em alegria. Aí Jesus fala: a mulher, quando está para dar à luz ao filho, ela está triste porque sabe que é chegada a sua hora, mas depois de nascida a criança, ela não se lembra da aflição que passou pelo prazer de que há um homem nascido no mundo. Aí Jesus diz: na verdade, portanto vos digo, vocês estão tristes agora, mas daqui a um pouquinho de tempo vocês vão me ver, e quando me verem ficarão felizes. Aí quando vocês estiverem alegres, ouçam o que Jesus diz: a vossa alegria ninguém poderá tirar. Ninguém poderá tirar. O que é que Jesus estava falando? Eu quero meditar com você disto aqui. Jesus estava falando para discípulos que sabiam que o seu mestre estava na iminência de ser assassinado. Eles sabiam que Jesus ia morrer, e Jesus disse: daqui a pouco vocês não vão me ver mais, e isto será a razão da vossa tristeza. Mas Jesus fala, com isto ele estava ensinando: quando eu morrer, que eu ressuscitar, a tristeza de vocês vai se transformar em alegria, e ninguém vai poder tirar a vossa alegria. Mas pense aqui comigo: aqueles mesmos discípulos que estão ouvindo Jesus falar aquilo, são discípulos que passaram perseguições, são pessoas que padeceram todo tipo de afronta. Vale lembrar, Tiago foi morto ao fio da espada, Tomé talvez morto por meio de lança, Pedro crucificado de cabeça para baixo, André crucificado em forma de X, Estevão apedrejado, Paulo decapitado, e tantos outros que padeceram. Mas Jesus está
está dizendo: ninguém vai poder tirar a vossa alegria, nem a morte arranca a vossa alegria. Jesus está falando, portanto, de algo inamovível, de algo que não é volúvel. Felicidade para crente não é algo temporal. Felicidade para crente é algo constante, porque a alegria, o gozo é parte do reino de Deus. Está escrito em Romanos 14:17, porque o reino de Deus não é nem comida ou bebida, mas é gozo, paz e alegria no Espírito Santo. O que é que Paulo está dizendo? O que Paulo está falando é: vai faltar comida, mas o reino está de pé. Vai faltar bebida, mas o reino está de pé, porque no reino não faltará gozo, paz e alegria do Espírito Santo. O que me leva a pensar que se está faltando alegria, é provável que não estejamos completamente envolvidos com aquilo que no reino causa alegria. E é sobre isto que eu estou pregando nesta noite. Eu estou pregando para que você que está triste nesta noite saia alegre, mas não a alegria que alguém sente quando passa assistindo uma hora de stand-up, não a alegria que alguém sente quando vai assistir humor negro. Não é dessa que eu estou falando. Eu estou falando daquela que o hino da harpa já fala: a fé canta na tristeza, vai tudo bem, vai tudo bem. É disto que eu estou falando. Arabacantaraia. Lembrando, amados irmãos, que eu não estou falando aqui nesta noite de que nós sejamos incoerentes. Eu não estou falando aqui da fuga do luto. Eu não estou falando aqui de ficarmos como se fôssemos tolos, vendo alguém ali no velório, alguém no caixão da nossa família e se acabando de dar risada. Não é disto que eu estou falando, mas eu estou pensando com vocês naquilo que Jesus mesmo contou como exemplo. Olha o exemplo que Jesus disse: a mãe está sentindo dor, ela está triste porque é a pior dor que uma mulher pode sentir. Porém, quando ela pega o menino nos braços, me digam as irmãs aqui que já tiveram filhos, na hora que você tem o seu filho, imediatamente todas as dores passam? Não passam. Por que é que não passa imediatamente? Porque se passasse, você já podia levantar naquela mesma hora, correr o mundo, mas tem que ficar de repouso, tem que descansar para o seu corpo se recuperar. Ainda sente alguma coisa, mas eu pergunto: a mãe que verdadeiramente ame o seu filho vai dizer: oh, era bom que eu nem tivesse ele por causa desta dor. Não dirá isto, porque aquilo que ela tem substitui a dor que poderia lhe causar tristeza. É disto que Jesus está falando. Quem tem o que eu estou lhes pregando nesta noite, pode o mundo desabar, pode o sangue dar na canela, ele louva e exalta, ele adora, ele tem alegria no coração. Porque a alegria é de uma base inamovível. Lembrem do caminho que eu percorri com vocês. Para o homem ímpio, a felicidade não é perene, não é constante, porque a base deles é móvel. Mas a base da nossa alegria, ela não é móvel. É por isso que Paulo está dizendo: regozijai-vos sempre. Logo, para a gente ser feliz sempre, a nossa alegria precisa estar baseado em uma coisa que o vento não derrube, que o rio não arraste, que a chuva não faça alagar. Eu estou falando de uma base que não se move. Que base é esta? É o conselho bíblico, porque todas as coisas dependem disto aqui. A alegria que não se move, a alegria que é constante, é a alegria que está no Senhor. Eu vou repetir: a alegria que não se move é a alegria que está no Senhor. Eu volto para o Salmo 149, versículo 2: regozijai-vos, ó Israel, no seu rei, alegrai-vos, ó Sião, naquele que o fez. É literalmente o salmista dizendo: olha, se faltar para você motivo de alegria aqui, não fique triste por isto não, porque aquele que te criou, aquele que te governa, permanece sendo para sempre o mesmo. Alegrai-vos no Senhor. Quem sabe pensando nisto é que Abacuque falou no capítulo 3, nos versículos 17 e 18: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira
oliveira minta, os currais não produzam, não haja gado. Todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. O que é isto, Lucas? Abacuque está falando de crise nacional, mas ele continua alegre, porque a alegria dele está em Deus. Eu quero nesta noite declarar aqui, que crente que tem a sua alegria em Jesus de Nazaré, o mundo pode se acabar, a terra pode se abalar, ele continua de pé, porque a alegria dele está no Senhor. O conselho da palavra nesta noite, portanto, é este: que nós nos alegremos no Senhor. Primeiro nos alegremos nele, porque ele faz coisas extraordinárias. Está escrito em Joel capítulo 2 versículo 21: não temas, ó terra, mas alegra-te e regozija-te. Por quê? Porque o Senhor tem feito grandes coisas. Portanto, nós devemos nos alegrar no Senhor, porque aquilo que está faltando, poder ele tem para completar. Mas eu não digo apenas para adorarmos a ele, porque ele faz. Eu digo para adorarmos a ele, porque ele também dá alegria. O salmista, ou melhor, o profeta Isaías, no livro que leva o seu nome, capítulo 61 versículo 3, ele declara dizendo que Deus o ungiu com óleo de alegria. Logo, o que compreendemos é que Jesus concede alegria. Jesus tem alegria para dar, mas não apenas pelo que ele faz, não apenas pelo que ele dá, mas por quem ele é a motivação da nossa alegria. É por isso que Paulo, quando escreveu aos Filipenses, no capítulo 3, no versículo 1, ele disse: quanto ao mais, meus amados irmãos, regozijai-vos no Senhor. Capítulo 4 de Filipenses, versículo 4, regozijai-vos. Outra vez eu vos digo, regozijai-vos no Senhor. O que é que você quer dizer com isto, Lucas? Estamos numa geração que parece que não compreendeu plenamente acerca disto. Lembre do que eu falei no começo: alegria, felicidade está totalmente atrelado à ideia de satisfação, e nunca antes vivemos uma era de pessoas tão insatisfeitas. Isto se deve ao fato de que o ego humano, ele é furado, o ego humano é incapaz de ser preenchido, e as pessoas estão sempre tentando encher com coisas supérfluas, com coisas que não vão preencher. Por isso estão toda a vida insatisfeitos, por isso cada vez mais usam mais dos seus artifícios para conquistarem mais e mais e mais, mas são como os filhos da sanguessuga, dá e dá, nunca estão satisfeitos. Por isso tamanha angústia. Não é incomum que eu diga aos amados irmãos que a depressão está tomando conta de todos. A ansiedade, é quase impossível encontrar alguém que não tenha. E isto, meus amados irmãos, infelizmente é consequência de insatisfações constantes. Lucas, você está dizendo que porque eu tenho ansiedade eu estou desviado? Não é isto que eu estou falando. Até porque, apesar de crente, você é ser humano e é falho ainda está em uma matéria falível, ainda está em uma matéria corruptível. Quantas vezes nós, por mais crentes e santos que somos, não chegamos a titubear como Pedro, quando andou por cima das águas com Jesus. Mas eu lhes afirmo, estas coisas têm sido consequência de uma sociedade insatisfeita. Estão buscando satisfação no namoro, estão buscando satisfação na faculdade, estão buscando satisfação no sucesso profissional, e nunca alcançam aquilo que estão buscando. Mas eu vim declarar nesta noite que crente maduro sabe para onde olha, crente maduro sabe aonde firma as suas raízes. A raiz da nossa alegria está em Jesus de Nazaré, a raiz da nossa alegria está no Senhor. Mas vamos lá, eu vou caminhar para concluir esta palavra. Só que quando eu lhes digo que a nossa alegria está em Cristo, meus amados irmãos, ouça o conselho da palavra. Eu não estou aqui encorajando você a viver como aquele de confissão positiva, que vive sempre apenas repetindo sem que seja isto verdade. Eu não estou aconselhando nesta noite a você, quando sair deste culto, somente porque é crente, começar a dizer: eu estou alegre, eu estou alegre, eu estou alegre, mesmo com a lágrima rolando nos seus olhos.
porque eu não estou lhes convidando nesta noite a viver de repetições. Eu não estou lhe convidando nesta noite a viver uma mentira. Eu estou lhes afirmando pela palavra que é perfeitamente possível viver uma vida de alegria e felicidade no Senhor. E isto não da boca para fora, isto não apenas na hora que cantamos. Eu estou lhe aconselhando nesta noite, porque ao término desta ministração, pelo Espírito Santo de Deus, eu quero acreditar que haverão pessoas que mesmo no luto, chorando com a sua alma, terão consolo para dar, não ficarão desesperados, não enlouquecerão por causa do luto. Por quê? Porque há uma alegria que superabunda a tristeza, há uma alegria que supera o luto. Deus está falando nesta noite, e quem tem ouvido para ouvir que ouça. Lucas, como eu posso me alegrar no Senhor? Como eu posso me alegrar em Deus em primeiro lugar? E eu quero falar aqui de 3 coisas, é muito breve, eu não vou tomar o tempo que tomei até agora. Eu quero apenas resumir, concluindo esta ministração, sobre 3 coisas que eu faço, ou como um sintoma, ou para alcançar a alegria no Senhor. Em primeiro lugar, só pode dizer que tem alegria no Senhor aquele que se alegra em obedecer a sua palavra. Eu vou repetir: só se alegra no Senhor quem se alegra obedecendo a palavra. Está escrito, ouça a voz de Deus. Em João capítulo 15, versículos 10 e 11, Jesus disse: se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do Pai, e eu permaneço no seu amor. Ouça o que Jesus fala: e eu disse isso para vocês, para que a minha alegria esteja em vós, e a vossa alegria seja completa. Olhe para cá, por favor. Jesus está dizendo: se você vive a sua vida, acha que está bem comigo, mas não obedece a minha palavra, pode ter um pouco de alegria, mas a alegria não é completa. Mas ele está em contrapartida dizendo: quando você anda na palavra, obedece a palavra, ama a palavra, a minha alegria está em você, e a sua alegria é completa. Completa. O que é alegria completa, Lucas? Eu estou vendo como em visões de Deus, um coração em formato de um vaso, e eu vejo alguém tentando encher de toda sorte, mas o vaso está rachado e não consegue reter aquilo que estão enchendo. Mas eu também estou vendo agora um outro coração, da mesma maneira está rachado, mas o que está entrando nele não apenas vai tampando, mas enche de uma forma tal que ainda que houvesse um grande buraco, não conseguiria reter, porque é pleno o que está entrando ali. O que eu estou lhes falando nesta noite, pela palavra de Deus, é que quando a obediência à palavra, a alegria no coração, a gozo na alma. Repitam comigo: a alegria, tá fraco, a alegria da criatura é fazer a vontade do seu Criador. Eu vou repetir: a alegria da criatura é fazer a vontade do seu Criador. Quando nós adotamos ou compramos um animal de estimação, um cachorrinho, imagine aqui você, se aquele cachorro ele foi extremamente agressivo, a tendência tua é pegar aquele cachorro e levar para algum adestrador para que trate dele. Se ele começar a morder as crianças dentro de casa, dificilmente você vai querer que alguma criança se aproxime dele. Imagine agora que você mesmo, o cachorro não deixa chegar perto, porque quando você vai se aproximando, ele logo morde você. Me respondam com sinceridade: você vai querer ficar pegando este animal no colo e dando carinho, sabendo que ele vai sempre lhe morder? Não vai querer. Mas se aquele seu animal, ele sempre vier de maneira afável com você, ele se humilha a você, ouça o conceito do que eu estou lhes explicando nesta noite, haverá alegria em teu coração estar com ele. E Jesus mesmo falou: se alguém me ama, guardará a minha palavra,
o meu Pai o amará, e eu e o meu Pai viremos a Ele, e nele faremos morada. Se a nossa alegria está no Senhor, não pode haver alegria perfeita se não há obediência à palavra. E aqui está a questão: ouça o que Deus me mandou falar. Não se engane com discursos mentirosos de um monte de gente torta que está achando que o nosso Deus é um vovô que só dá presente, que só afaga. Você está cheio de emenda, todo calacrado, mas está querendo só alegria, alegria, alegria. Esta não é a alegria que Deus dá. Deus nos criou para nos dar a alegria da presença dEle, e a presença dEle só está onde há obediência à palavra. Vocês querem ouvir mais alguma coisa? Ouça aqui. A nossa alegria como criatura é fazer a vontade do Criador. Porque se o Criador te deixar alegre sem você obedecer a Ele, Ele está sendo um hipócrita e um mentiroso quanto aos próprios valores. Eita. Se você se alegra no relacionamento que virou seu ídolo, porque você ama mais este relacionamento do que a Deus, e Deus continuar abençoando, 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 Ele está dizendo: é mesmo, esse aí é um Deus maior e eu vou abençoar você com o seu ídolo. Ele está anulando Ele mesmo. Quando nós queremos viver errados e mesmo assim ser felizes com Deus abençoando, a gente está pedindo para ser menos amado. C.S. Lewis, ele diz um negócio que eu acho interessante. Pega aqui agora de novo a imagem do cachorro. Imagina aqui um cachorro que você adota, e aí tem uma lacraia que aparece lá em sua casa. Todo mundo sabe que a lacraia é venenosa, correto? Quem é de vocês que, se a lacraia ferroar alguma pessoa na sua casa, você vai botar a lacraia na coleira, vai chamar o adestrador, vai pagar e vai dizer: adestre essa lacraia aqui para mim? Ninguém. Porque é abominável, é desprezível. Então, ela está ali, ela faz algo contrário ao que deveria acontecer, segundo a sua mente. Você faz o quê? Você pisa. Você não tem nenhum sentimento pela lacraia. Se uma formiga, se uma abelha, se um marimbondo vem e lhe ferroa, você vai ficar cuidando, vai dizer assim: ô bichinho, não faça isso de novo não. Por quê? Porque não é domável. Seres que não são domáveis só presta para o sacrifício. Eita. Mas quando há alguém domesticável, aí você traz para perto. Não, eu sei que você errou, mas se eu lhe ensinar, você anda pelo caminho certo, vale a pena o investimento. Decandai. Porque Deus lhe ama, Ele lhe fere, Ele lhe deixa sem alegria um momento para você saber que a tua alegria perfeita está nele, nele, nele. Alegria de verdade, obedecer a palavra. Oh meu Deus do céu. Segundo lugar, a alegria no Senhor é a alegria que nós obtemos ao orar. Está escrito em João capítulo 16, versículo 24. Jesus falou: olha, até agora vocês não pediram nada em meu nome, mas peçam e recebam, para que a vossa alegria seja completa. Eu vou repetir: peça e receba, para que a vossa alegria seja completa. Como este mistério, Lucas, eu vou te explicar agora. É porque quando nós oramos, primeiramente, estamos na presença daquele que está escrito que na sua mão direita a delícia sem fim, diante dele a fartura de alegria. Então, quando dobramos os joelhos, estamos nos prostrando aos pés daquele que é a fonte de alegria. Mas não é só isso que Jesus está dizendo, não. Existe uma passagem no Salmo que diz: provai e vede que o Senhor é bom. Você só sabe quando você prova. Aí a gente dobra o joelho e ora e diz assim: Deus, salve fulano. Aí ele vai lá e salva. Aí você olha e diz: olha, não é que ele ouve mesmo a oração? Esse é o Deus que responde a oração. Alguém está enfermo e você diz: Deus, cure fulano, está doente.
Aí ele vem lá e sara. Não é sempre que ele vai querer fazer não, porque tem todo aquele mistério de que às vezes ele quer nos entristecer para nos alegrar depois. Mas quando ele resolve responder, a gente olha e diz: rapaz, não é que vale a pena mesmo? Não é que tem um Deus no céu que se inclina para ouvir a oração do justo? Quem anda todo cheio de angústia, eu lhe dou um remédio nessa noite. A primeira dose é palavra. A segunda, coloca o joelho no chão, vai clamar, vai orar. Jeová vai se revelar a você. Quando você dobrar o joelho e compreender que enquanto você fala a um Deus que está nos céus te ouvindo e as tuas lágrimas estão no odre dele, você perceberá que namorado pode ir embora, amigos podem deixar, quem não pode deixar é ele. É ele. Alegria no Senhor é alegria em obedecer, é alegria em orar. Mas a alegria no Senhor é também alegria na esperança. Por que é que as mães suportam a dor do parto? Porque ela sabe que daqui a pouco ela terá o filho que ela nem conhece de vista em seus braços. Aí Paulo, sabido porque o Espírito Santo ensinou a ele, disse em Romanos 12, parte A: alegrai-vos na esperança. O que é que o apóstolo Paulo está dizendo? O apóstolo Paulo está dizendo: olha, vocês estão em meio a grandes tribulações, estão sendo perseguidos, mas há um tesouro no céu que Deus concedeu a vocês, uma herança que Ele deu por sua infinita misericórdia, que é incontaminável, incorruptível e não pode murchar, e está guardada para vocês lá no céu. Aí Paulo diz: quando você olhar para aqui que não vê nada, lembre, no céu há uma herança que Deus preparou para os seus. Hebreus 10, 34 ao 12, Hebreus, ele fala o seguinte: olha, vocês suportaram grande combate de aflição, porque em parte vocês foram feitos vergonha, em outras vocês se compadeceram de quem foi feito vergonha. E vocês suportaram, olha o que o autor dos Hebreus diz: suportaram com alegria a expoliação dos vossos bens, porque sabeis que em vós mesmos tendes no céu um tesouro permanente que ninguém pode tomar. O que é que o autor dos Hebreus está dizendo? Eles vieram roubar os bens da sua casa, eles vieram tomar porque vocês são crentes, vocês ainda ajudaram a levar, pode levar, e dando risada e glorificando ao Senhor, a lágrima nos olhos, mas se alegrando, falando em mistério, porque vocês tomam o tesouro daqui, mas há uma bolsa que está guardada no céu, ali o ladrão não chega, ali a traça não corrói, é alegria na esperança. Quando há alguém angustiando-se demais por coisas desta terra, pelo emprego que não deu certo, pelo amigo que desprezou, isso é comum porque ainda estamos em uma matéria corruptível. Mas eu estou falando daquela tristeza excessiva que não permite espaço para a alegria. Não tem gente que desespera. Não tem gente que qualquer coisa eu já vou desviar. Não tem gente que perde a alegria de viver. Trata mal os seus entes queridos. Deixa de servir a Cristo com excelência na igreja. Por quê? Porque faltou alegria. E esta alegria é porque está finalizando a sua vida apenas do ponto de vista terrenal. Eu já vou concluir a palavra nessa noite. Mas se a nossa alegria estiver no céu, nós sabemos que há um lugar sublime preparado para os santos. E quem tem a certeza de que o seu lugar está reservado no céu, não se angustia por qualquer coisa nesta vida, porque no céu receberemos a plenitude da alegria. A mãe está com dores de parto, as aflições estão aumentando, mas o céu está no mesmo lugar, esperando os salvos, que Jesus arrebatará para levar para morar com Ele para sempre. Glória ao nome do Senhor. Isaías, ele falou no Salmo, no livro que leva o seu nome, capítulo 61, versículo 10: regozijar-me-ei muito no Senhor, e me alegrarei no meu Deus, porque me cingiu de vestes de salvação. Ele está falando da alegria da salvação, e muitos têm perdido esta alegria. Eu concluo aqui esta palavra. Você está pensando que eu estou falando dessa pregação é apenas pensando na tua saúde emocional? Você está pensando que eu estou falando dessa pregação apenas para que ao término dela você se alegre porque o pregador falou algo que massageou o ego? Não é isso. Até porque eu atesto que muitos estão tristes porque querem. Porque há uma fonte de alegria disponível para você.
harpa 577, que diz assim, ó: se orares, porém, sem o teu coração, terá paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus, não senti. Tudo deixando. Calme aí. Paulo, ele diz o seguinte: não ande inquieto com coisa alguma. Antes todas as vossas ansiedades sejam conhecidas diante de Deus em oração. O que eu estou lhes afirmando nesta noite, amados irmãos, é que tem jeito de você ser feliz. Tem jeito de você ter uma alegria que ninguém pode tirar. E eu me admiro como é que alguém diz: eu perdi a alegria, já perdi meu cu todinho. Porque fulano me disse isso ali, por rede social ainda. Aí eu vejo Paulo na iminência de morrer, com o pescoço já para ser cortado, mas dizendo: agora a coroa da justiça vai ser dada para mim. Falta alegria em nossa geração. Lucas, e qual o problema? É que isto está afetando. Ouça a revelação de Deus. Isto está afetando a nossa vida com Deus aqui, e está afetando a caminhada de muitos até chegar lá. Lá que eu for diamantria sobrevácia. Eu não entendi, eu vou lhe explicar agora. É preciso alegria para que haja adoração verdadeira. Você concorda comigo, sim ou não? Porque está escrito: quem está alegre, cante. Quem está triste, ore. Mas entenda ainda mais: quando nós estamos alegres, nós louvamos ao Senhor com maior dedicação. Salmo 132, versículo 16, o salmista ele diz, Deus ele fala ao salmista: eu vou vestir os sacerdotes de salvação, e os santos jubilarão de alegria. É o Senhor dizendo: quando estiverem alegres, vão louvar ao meu nome. Salmo 30, versículos 11 e 12. Esse aqui me alegra ainda mais. Deus, eu cantarei a ti, porque tornaste o meu pranto em dança, tiraste a minha roupa de luto e me vestistes de veste de alegria. Para quê? Para que todo o meu ser cante louvores a ti, e eu não me cale, te louvarei para sempre, ó Senhor dos exércitos. O que é que o salmista está dizendo? É a Bíblia nos dizendo que quando estamos alegres, a nossa adoração é espontânea, a nossa adoração é dinâmica, a nossa adoração é verdadeira. A nossa adoração não para. Ao passo que estamos alegres, mesmo cansados, mas exaltamos ao Senhor. Mesmo no leito, mas bendizemos aquele que nos amou primeiro. Eu vou lhe dizer um outro exemplo bíblico, 2 na verdade. Esdras capítulo 3, versículo 13. Quando os fundamentos do templo foram lançados, eles ficaram tão alegres com o que Deus estava fazendo, o que diz a Bíblia: a alegria de Jerusalém se ouvia de longe. Imagine um culto aqui no Angico pegando fogo, e gente em Mairi, Várzea da Roça, ouvindo um barulho e não entendendo o que é. É a igreja alegre exaltando ao Senhor. Eu já estou concluindo, mas ouça o que Deus está falando, e há algo de Deus para acontecer aqui nesta noite. Quando a alegria verdadeira, há um louvor a Deus sem limites. Aí agora eu pergunto aos irmãos: vocês já perceberam a discrepância que há na adoração que nós ouvíamos, pastor, anteriormente, para que ouvimos hoje? Será que há diferença? Porque eu lembro-me da minha infância de alguns irmãos que saíam do trabalho, passavam o dia inteiro trabalhando, às vezes pegavam condução 4, 5 da manhã para trabalhar. Quando chegavam na igreja era 8, 8h15, ainda com a farda do trabalho, mas davam glória a Deus com gosto de ser feliz, exaltavam ao Senhor. E eu olho para uma juventude que passa o dia dentro de casa, com as devidas exceções, mas chega no culto, está esmorecido, está cansado. Cansado de quê? Porque ocupou a mente com tantas outras coisas, mas não conseguiu ainda encontrar refúgio de alegria no Senhor. Vamos adorar a Deus num culto e parece que estamos amarrando os irmãos. Dê glória a Deus, pelo amor de Jeová. Eu lhe dou 10 contos para você dar um glória a Jesus. Eu já vi crente dizer isso.
Mas que perturbação, nós somos criados, Deus nos arrancou as vestes de luto, luto por causa da morte do pecado, nos vestiu de veste de alegria. Deveria haver júbilo em nossa alma. Quer que eu lhe prove na Bíblia? Salmo 9, verso 2. Eu estou feliz no Senhor e por isso cantarei e saltarei de prazer no meu Deus. Está difícil. Louva, Rabacamantria. Estamos tão acomodados nesta nossa vidinha, cheia de reservas. Nos alegramos mais no emprego, nos alegramos mais enquanto passa. Nós nos alegramos mais no baba de tarde. E alegramos tanto lá, que deixamos quase nada aqui. Aí chegamos cansados, exaustos, e nem o glória para Jesus com verdade temos coragem de dar. É por isso que está tudo tão parado. E alguém diz: a igreja amadureceu porque não tem mais ninguém pulando. Eu sou levado a acreditar que é porque a nossa alegria está muito limitada e não conseguimos mais jubilar como deveríamos na presença de Deus. Mesmo cansado, ainda há vontade em você de adorar o Senhor. Mesmo triste com as coisas da vida, ainda há alegria que não pode mudar, que está em Jesus Cristo no teu coração. E eu não estou falando apenas de uma alegria para adorar aqui. Eu estou falando que é porque se essa alegria faltar aqui, como nós marcharemos? Fique em pé em nome de Jesus. A alegria que nós temos aqui, a alegria que nós temos aqui para glorificar a Deus, é a mesma alegria que nos motiva a continuar marchando para chegarmos lá, porque no céu, não vai entrar sem alegria. Eu lhe provo na Bíblia. Atos 20, 24. Em nada eu tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra com alegria a carreira que me foi proposta e o ministério que me foi confiado pelo Senhor. Paulo está dizendo: olha, eu trabalho, mas eu não trabalho só como quem está se arrastando e dizendo: meu Deus, eu não queria estar aqui, eu não tinha outro para levantar o meu já é época de eu descansar. Não. Paulo está dizendo: eu vou e vou alegre, até eu entregar as minhas armas na mão daquele que me confiou. Mas não parei não. Judas, no capítulo único, versículo 24, ele diz que fiel é Deus para nos guardar de tropeçar e nos apresentar com alegria perante a sua glória. Quando nós formos apresentados por Cristo a Deus nos céus, nós estaremos com alegria. O que é isso? É porque quem está alegre é alguém que está permitindo o Espírito de Deus modelar o seu coração. Quantos insatisfeitos nesta noite? Quantos angustiados? Quantos sem vontade de adorar o Senhor? Quantos apáticos, quantos que estão amortecidos, falta-lhe alegria no coração. Mas ouça o conselho de Deus: regozijai-vos sempre. Outra vez eu vos digo, regozijai-vos. E aqui nesta noite, há pessoas que não conseguem mais jubilar na presença de Deus. Esses dias dobrei o meu joelho para falar com o Senhor, justamente após as revelações recebidas por Deus para transmitir esta palavra. E eu fiquei observando e dizendo: Deus, é provável que eu não esteja regozijado em Ti como deveria, porque analiso e percebo que não por uma maturidade, mas por uma exaustão desta vida. Parece que eu nunca mais saltei de prazer na presença de Deus. Olha, irmãos, eu não estou aqui fazendo conselho para que a gente transforme a igreja numa algazarra, sabe? Eu não estou falando daqueles saltos, daqueles berros, daqueles giros que algumas pessoas fazem por pura carnalidade para mostrar que são espirituais. Até porque é uma diferença das manifestações de gozo no espírito e de alegria carnal. Porque se contenta no elogio que recebe dos outros e quer ser elogiado como espiritual. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de uma alegria que Deus nos dá para que possamos firmar a rocha, chegarmos até o céu. Eu quero orar nessa noite por você para que Deus traga essa alegria. Feche os seus olhos. Levante a sua mão para o céu. Ore comigo agora. Para que se falta alegria em teu coração, o Senhor devolva a alegria nesta noite. Nós sabemos como está difícil de expressarmos a Deus uma adoração sincera. Olha a dificuldade que há. Eu estou pregando alguma heresia nessa noite?
Eu estou pregando alguma coisa carnal, eu sei do Deus que me mandou com esta palavra, mas olha quantos insatisfeitos, olha quantos que não têm desejo em seu coração de exaltar o Senhor. Tem gente aqui nessa noite que não deu glória para Jesus de Nazaré, falta-lhe alegria no coração, e eu não estou falando isso para você empolgar o pregador, não. Eu não me alimento de glória a Deus, eu me alimento da glória do Senhor sobre a minha vida e da alegria que Jesus dá. Mas a tua adoração é para Deus, a tua adoração é o medidor da tua alegria em Cristo. Como vai a tua felicidade no Senhor? Ou você perdeu o ânimo de glorificar a Deus porque não tem o que queria? Eu te convido nesta noite a regozijar-se sempre em Deus. Eu te convido a aposentar a murmuração e abrir os teus lábios em alegres cantos para louvar ao Senhor. E se te falta alegria, Jesus tem alegria para dar nesta noite. Eu vou pedir ao Espírito Santo para que visite corações aqui agora. Erga a tua mão para o céu. Comece a conversar com o Senhor agora. Se tem alegria em teu coração em Deus, vai adorando a Ele também. Se te falta alegria, agora é o momento de você começar a clamar. Vai orando, igreja. Enquanto a serva do Senhor está cantando a Jesus de Nazaré, você que não tem alegria, vai pedindo a Deus alegria. E você que tem, vai exaltando ao Senhor, mas ainda assim clame. Ó Deus, vai renovando sobre a tua igreja alegria. Deus vivo vai trazendo sobre o coração do teu povo gozo na alma. Eu preguei a tua palavra nesta noite aqui. Povo que veio ouvir a voz do Senhor, eles ouviram a pregação que eu lhes transmiti. Abra a boca, igreja, clame ao Senhor agora. Deus, eu preguei aquilo que o teu Espírito ministrou ao meu coração. Eu te rogo nesta noite, pelo poder do teu Espírito Santo, vai preenchendo corações vazios aqui agora. Vai enchendo de alegria, vai enchendo de gozo agora. Felicidade no Senhor. Eu oro a ti, meu Deus, para que obreiros que estão querendo aposentar as suas armas trabalhem com ânimo para o Senhor. Eu estou orando para que crentes que não têm sentido alegria para glorificar o teu nome, glorifiquem e exaltem a ti. Traga alegria nesta noite. Vai renovando agora para louvor do teu nome. Fecha os teus olhos, abre a tua boca, vai exaltando a Deus. Alegra-te no Senhor, obedece a voz de Deus. Encontre alegria no céu, encontre alegria em orar. Receba gozo do Espírito Santo na tua vida. Alegra Jesus, alegra Jesus, alegra Jesus. Alegra a tua igreja, alegra o teu povo. Regozijai-vos no Senhor. Regozijai-vos no Senhor. Regozijai-vos no Senhor. Jesus, traga aquela alegria que somente o Senhor tem para dar. Traz aquela alegria que somente o Senhor pode conceder. Renova, 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 renova. Nossa alegria está em ti, meu Deus. A nossa alegria está em ti, meu Pai. Para quem iremos nós, se tu somente és a nossa vida? Ó Deus, alegra corações aflitos nesta noite. Alegra corações que choram nesta noite. Converte corações que têm se alegrado em outras coisas, senão em ti, ó Cristo. Converte, transforma, alegra. Abre a tua boca, exalte ao nome do Senhor. Regozijai-vos em Deus nesta noite. Jesus, concede alegria nesta hora. Concede alegria aos corações aí. Eu não vim aqui pedir mais um milagre. Eu não vim aqui apenas de passagem. Pai, eu vim aqui pra te servir melhor. Renovo. O que eu quero é renovo. Pra te sentir de novo. Renovo. Renovo. O que eu quero é renovo. Pra ter um brilho no rosto. De novo. O que eu quero é renovo. Continue clamando, continue orando. Não espere do homem a tua alegria. Jesus está aqui. Regozijai-vos no Senhor.
Outra vez eu vos digo: regozijai-vos no Senhor. Ore até sentir a alegria que Deus tem para dar. Deixa esta palavra penetrar teu coração. Deixa que Ele te toque nesta Toca, noite. Senhor. Nem mais um passo eu darei, nada eu farei sem ti. Toca em mim, toca em mim. Nem mais um passo eu darei, nada eu farei sem ti. Toca, toca, Senhor, toca, Senhor. Oh, nem mais um passo Toca, eu darei, nada eu Vai farei tocando, sem Jesus, ti. para a glória do teu nome. Toca, Tem Senhor. renovo na Toca, casa, Senhor. Vai tem renovando, renovo Jesus. na casa. Renova a alegria, Jesus. Alegra verdadeiramente nesta noite, Jesus. Alegra, 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 alegra. Renovo na casa. Eleva a sua. Tem renovo Alegra. Alegra, meu Deus. Faz renovo nesta noite. Faz renovo nesta noite. Seja cheio, Alegra na tua seja presença, cheia. Senhor.